justificação está aí. Algo que eu não poderia fazer, ele fez por mim. E qual foi a primeira pessoa a ser justificada por Jesus? Alguém dá um chute aí? Qual foi a primeira pessoa que Jesus justificou? Pode falar, irmão. Não. Alguém dá mais um chute? A primeira pessoa que Jesus justificou. Por quê? O que é a justificação? Né? Nós estávamos condenados, éramos condenados, e ele ficou no nosso lugar. A primeira pessoa que Jesus justificou foi Barrabás, porque era um preso, condenado, iria morrer, mas por ocasião da Páscoa, né? Não, Barrabás não, o outro estava com ele. Oi? O outro, né? Estava. Entendi. O outro foi justificado. A justificação vem a regeneração. A regeneração, ela também não depende de você, nem de mim. A regeneração é o Espírito de Deus gerando novamente em mim uma nova oportunidade. Certo? João capítulo 3, versículo 8. Vou até se eu escrever aqui, não, vocês vão ver agora. João capítulo 3, versículo 8, Jesus falando com Nicodemos. O vento sopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, ser regenerado é ser gerado novamente, é ser nascido novamente. Ou seja, Cristo te justificou, ficou no seu lugar, e agora o Espírito de Deus entra em você e faz de você uma nova criatura, te gerou novamente, certo? Regeneração, para que a gente possa entender a justificação e a regeneração, ela não depende de mim e nem de você, vem de Deus, é exclusivamente dele, a justificação e a regeneração. Agora, entrando dentro da santificação, nós temos responsabilidade. Eu tive um pastor que ele falava sobre milagre, né? Que o meu milagre não é de total responsabilidade de Deus. E eu vou trazer isso para a questão da santidade. A santidade, ela não é de total responsabilidade de Deus. Eu faço parte do processo de santidade. Eu preciso fazer parte desse processo de santidade. A justificação e a regeneração não. É ele. É com ele. Eu não posso fazer nada. Mas no caso da santificação, eu faço parte desse processo e tenho essa responsabilidade. Eu tenho responsabilidade na santificação. Não é só de... É claro que é ele quem santifica. É ele quem santifica. É ele quem vai nos purificar. É ele quem vai trocar a nossa natureza. Né? É ele quem vai tirar a natureza terrena e vai introduzindo em nós a natureza espiritual. Então, assim, esse processo de santificação, eu tenho responsabilidade nesse processo e não é somente o Senhor quem faz, né? É Ele quem santifica, mas a responsabilidade pela busca da santificação é minha. Existem alguns, como é que eu posso dizer? Alguns termos, né? Alguns significados para a palavra santificação. E a que eu te destaquei para que a gente pudesse falar nesse dia é a raiz etimológica de santidade. A palavra santidade ela vem do latim, né? Sanctitate, que significa qualidade ou estado de quem é santo. Eu fiquei pensando, a qualidade ou estado de quem é santo. O crente, a qualidade do crente, ela tem que ser santo. E a gente já vai entender porque quando a gente entrar no primeiro tópico da revista, a gente vai entender porque a qualidade de todo cristão
tem que ser santo. Quando a gente fala de santidade, as pessoas até ficam meio assim, né? Poxa, é algo muito forte, é algo inalcançável, é algo que, de tanto mundo falar que ninguém é santo, a gente acaba trazendo isso para a nossa vida e reproduzindo também, né? Ah, ninguém é santo, todo mundo erra, né? Tem certos tipos de coisas que o mundo reproduz e acaba a igreja reproduzindo junto, falando as mesmas coisas. Ninguém é santo, todo mundo erra. Você quer ser santo? Né? Ainda tem briga ainda, se alguém quiser agir de maneira correta, alguém ainda briga com ele. Está querendo ser santo? Está querendo dar uma de santarrão? Né? Ainda tem essa questão ainda em torno da santidade. Então, assim, por isso que eu entendo a necessidade de ser santo, a necessidade de separação, porque santidade, um outro significado, é a separação tanto do mal quanto do pecado e a dedicação completa ao serviço do reino. Viver em santidade é uma necessidade para quem quer viver separado da corrupção do pecado e deseja viver única e exclusivamente para Deus, como fez o apóstolo Paulo. Desde o início aqui da revista, a revista ela vem como se fosse uma crescente, né? Eu só vou recapitular aqui aquilo que a gente já estudou nessa revista. Nós falamos dos fundamentos da família ajustada, a realidade do pecado original, a experiência do arrependimento, a fé salvadora, a bênção da salvação, e agora a gente vai falar sobre santificação, para que a gente possa recapitular, né? Quando eu falei lá sobre o pecado original, eu falei sobre a questão do governo, certo? O governo fora do governo de Deus, e quando é você quem governa, é você quem domina, é você quem conduz a sua própria vida, da sua própria maneira. Já entrando na santificação, é você totalmente debaixo do governo de Deus, porque, como eu falei, é Ele quem te santifica, mas a responsabilidade de buscar essa santificação é sua. A responsabilidade em querer, em almejar, em procurar ser santificado é sua. Se ficar parado, se simplesmente for justificado e regenerar, e não iniciar um processo de santificação, você provavelmente vai voltar ao seu primeiro estado, perdendo a regeneração e sendo ingrato na questão da justificação. Por isso que lá atrás eu falei que uma das maneiras mais fáceis de uma pessoa ir para o inferno é ela não fazer nada. É simplesmente ela não fazer nada. Quem não faz nada já sabe o seu destino. Agora, quando você é justificado, regenerado, você inicia um processo de santificação. E esse processo é de responsabilidade sua, e Cristo, a responsabilidade dele é mudar a sua natureza. Porque o processo de santificação, você entrega o comando e o governo totalmente a Deus, e você se despe, né? Você tira e vai tirar toda aquela roupagem antiga e vai colocando roupagens novas e fazendo com que você se aproxime cada vez mais da natureza divina, se santificando, se aproximando cada vez mais da natureza divina. A gente vai falar lá dentro da revista, mas eu destaquei aqui antes de fazer o estudo da revista, né? Então eu vou ler aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, fala assim: mas começando, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Aí, a gente vai entrar agora no primeiro tópico da revista, irmão. Primeiro tópico da revista. Eu programei essa aula para poder dar certinho até 10 vezes. Deus vai ajudar. Primeiro tópico da revista, entra aí, está escrito assim: santificai-vos,
refletindo o caráter de Deus. Santificados, refletindo o caráter de Deus. Essa referência que a revista traz está errada, tá bom? Essa referência aí, ela não é correta não. Mas eu vou ler essa parte aqui e a gente vai entender um pouco melhor, porque a gente vai ler a parte que está em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. A necessidade de manifestar, mesmo que limitadamente, aspectos da perfeição divina em nossas vidas, torna evidente que uma vida santa não é fruto principalmente do nosso empenho ou da nossa boa vontade. É Deus, aquele que é 3 vezes santo, que nos torna santos, e é a ação do Espírito Santo que nos mobiliza rumo à imitação de Cristo. Aí a gente vai abrir em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aí a gente vai entender esse primeiro tópico, a necessidade de santificar, se santificar, refletir o caráter de Deus. Baseado aqui em Efésios capítulo 5, no versículo 2, ele fala o seguinte: andai em amor, como Cristo também andou. Eu preciso refletir o caráter de Deus. De que maneira? Da mesma maneira como Cristo fez, eu preciso também fazer. Eu preciso imitar a Ele. Da mesma maneira, vou botar só o ruído aqui do telefone, está com tanta segurança. Vamos ficar metendo a mão no telefone tudo não. 30 minutos. Andai em amor como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O que eu destaquei aqui? Que para poder refletir o caráter de Deus é necessário que eu ande em amor, que eu me entregue a Ele da mesma maneira como Ele se entregou a mim. Eu acabei de falar aqui que quando você é governado pelo pecado, você fica totalmente à mercê do pecado e você governa a sua própria vida. Quando você busca a santidade, você se coloca exclusivamente debaixo da vontade de Deus e busca ser santificado por Deus. Então, para que a gente possa refletir o caráter de Deus, é necessário andar em amor, é necessário se entregar a Ele como Ele se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus do Senhor suave. Aí o versículo 3 fala assim: mas a prostituição e toda sorte de impureza e cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Ou seja, nós somos santos. Nós somos santos, irmãos. Baseado na palavra de Deus, como diz aqui a revista, como a gente vai entender o estudo, nós somos santos. Nós carregamos essa responsabilidade de ser santo. E é uma responsabilidade do cristão refletir isso. Porque você foi justificado, foi regenerado e agora você está no processo de santidade. Você não vai alcançar a santidade. Você já está no meio de um processo onde você é santo e está se santificando. Ainda mais. A gente, às vezes, deixa o mundo trazer coisas editadas e a gente vai reproduzindo essas coisas e acaba, às vezes, acreditando. Uma mentira repetida várias vezes acaba se tornando verdade. Ninguém é santo. Não, é santo sim. Você não pode ser santo. Você está querendo ser santo? Você é falha, é pecador. Não. Eu sou santo, sim. Eu sou santo. Eu preciso refletir o caráter de Deus, porque eu estou no processo de santificação. Não que eu
santificação. Não, eu já estou no meio do processo de santificação, porque eu sou santo. E se a gente colocasse mais essa responsabilidade, abrisse mais essa responsabilidade para a igreja nos dias atuais, eu acho que muitas coisas seriam diferentes. Porque você não pode viver da maneira que você quer e do jeito que você quer, a partir do momento que você serve a Cristo Jesus. Você não pode entender mais, a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação, de qualquer maneira, a partir do momento que você serve a Cristo Jesus. É uma ordem que Deus dá. Santificai-vos. Porque eu sou santo e eu vos santificarei. É uma ordem que ele dá. E o apóstolo Paulo fala, para que a gente possa imitar, a Deus como filhos amados, andar em amor, como Cristo também nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício cheiro suave. Então, existe uma necessidade de refletir o caráter de Deus, que é desse primeiro tópico. E lá no finalzinho desse tópico, ele fala assim: a pessoa mais santa, é a última frase, a pessoa mais santa é aquela em que tudo concorda com Deus. Você vai sair daqui hoje entendendo que você é santo, que você precisa refletir o caráter de Deus, andando como Ele andou, e que cada vez que você concordar mais com o Senhor, cada vez que você obedecer mais ao Senhor, cada vez que você fizer aquilo que Ele pede, você se torna uma pessoa mais santa. Como disse aqui, a pessoa mais santa, isso é muito simples, é aquela em que tudo concorda com o Senhor, em que tudo concorda com Deus. Aí agora no tópico 2, ele fala assim: santificai-vos, pois isso convém aos fiéis. E aqui eu vou querer abrir todas as referências. Eu queria pedir para que cada um abrisse. Alguém abre em Romanos capítulo 1, versículo 7. Outro abre em 1 Coríntios capítulo 1 e 2. Outra pessoa em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Outro em Efésios 1. Outro em Filipenses 1. Eu queria pedir para que você lesse, por favor. Você que abriu Romanos capítulo 1, versículo 7, faz essa leitura aí, por favor, em voz alta. Vou acompanhar aqui com Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Percebeu? A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para seres santos. Abra agora em 1 Coríntios capítulo 1, 1 e 2. Pode fazer a leitura. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e irmão Sócrates, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nossa. Mais uma vez o apóstolo Paulo, ele primeiro falou aos romanos, chamado para ser santo, e agora ele fala em Coríntios. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus. Tá? Santificados em Cristo Jesus. Lê 2 Coríntios 1, 1, por favor. Quem abriu? Isto deliberei comigo mesmo, não convidar a encontrar convosco
capítulo 1, versículo 1. Isso. O apóstolo Paulo fala dos santos que estão em Roma, ele fala dos santos que estão em Corinto, ele fala dos santos que estão em toda a Acaia. O apóstolo Paulo, ele é santo. Ou uma falha que ela comete, mas ela não quer carregar a responsabilidade de ser santa e fica falando, ninguém é santo não. Ninguém é santo. Quem é santo? Irmão, você carrega essa responsabilidade em você, de refletir o caráter de Cristo e de ser santo. Você é santo, porque você está num processo de santificação que você não vai alcançar, mas que você já começou esse processo de santificação, porque você é santo. Você é classificado como santo. Você não tem que ser classificado como pecador. Não, eu sou pecador. Não, meu irmão, você é santo num processo de santificação. Não, eu sou pecador. É uma coisa muito complicada isso, né? Porque assim, até você retirar o que já foi impregnado durante muito tempo e introduzir outras coisas, eu sei que é difícil, mas você não é pecador, você é santo. Você está vendo o apóstolo Paulo, em todas as cartas que ele escreve, ele classificando aqueles que servem a Deus como santo, dando a eles essa responsabilidade de santidade. Eu não sou pecador, eu sou santo. Eu preciso carregar isso comigo, né? Isso agora é intrínseco, é meu. Eu sou santo porque eu sirvo a Deus, né? E concordo com tudo aquilo que Deus faz, com tudo aquilo que Deus quer. Eu concordo, então eu sou santo. Eu sirvo a Ele e Ele é santo. Aquele que nos chamou é santo e nos chamou para ser de santos. Você não é perfeito, né? Na totalidade da santidade, porque só Deus é, mas você é santo em processo de santificação. Efésios capítulo 1, versículo 1, só para a gente fechar esse primeiro tópico aqui. Efésios capítulo 1, versículo 1. Essa minha Bíblia aqui online fica entrando. Apóstolo de Jesus Cristo, que é a vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Mais uma carta do apóstolo Paulo ao povo de Éfeso, classificando eles como santos. Aos santos que estão em Éfeso, não é aos pecadores que estão em Éfeso, não são as pessoas, né, que estão em Éfeso. Paulo ele classifica em suas cartas, em cada carta que ele manda para o povo que serve a Cristo, ele classifica como santo. Agora é os santos que estão em Éfeso, os santos de toda a Acaia, os santos que estão em Roma, os santos de Corinto. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Exatamente. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. A todos os santos. O capítulo, esse tópico aqui, 2 da revista, é para que a gente possa ser repetitivo mesmo, para que isso possa entrar na nossa mente acerca da santidade. Paulo escreveu a todos os santos, de todos os lugares, em todas as cartas, ele classificou. E eu falei lá, a raiz etimológica de santidade é qualidade ou estado daquele que é santo. A qualidade do cristão hoje é ser santo. Não é ser um pregador, não é ser um cantor. Isso não é qualidade, né? A minha qualidade, a sua qualidade é ser santo. Por quê? Porque sem santidade ninguém
Até porque, se você não tiver nesse processo, você não vai ver Deus. Se você não se enxergar assim, né, de acordo com o que a Bíblia fala que você é, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Se você não se enxergar assim, não passar a viver dessa maneira, não passar a carregar essa responsabilidade de ser santo, de refletir o caráter de Deus, sabe por quê? Porque na hora que você for tomar uma decisão errada, você vai lembrar que você é santo, reflete o caráter de Deus. Então você não pode tomar uma decisão errada. Porque você vai comprometer com santidade e com o processo de santificação. Então não pode ser, você não pode tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Primeiro, porque agora você é santo. Então tudo relacionado a Deus, relacionado a Cristo, tem que ser algo que você tem que tratar da melhor forma possível. Sempre tentando entender e compreender tudo aquilo que Cristo quer, tudo aquilo que Ele está tentando falar, revelar a você. Tem Colossenses, né? Colossenses, que é a última referência. E eu estou gostando muito dessa revista, porque ela te traz um entendimento daquilo que é o tema, e ela também te abre uma oportunidade para que você também possa encaixar outras coisas, né, juntamente isso. A revista, ela está muito boa. Colossenses, entendeu? Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, graças a vós e Pai da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aos santos e fiéis. Aos santos e fiéis. O título do inglês aqui é Santificai-vos, pois isso convém aos fiéis. A gente está acostumado a falar aquele versículo, né? Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas não convêm, de fato. Mas convém a todos aqueles que são fiéis ser santos. Nem tudo me convém, mas me convém ser santo. E Colossenses, ele fecha muito bem. O versículo 2, aos santos e fiéis. Aos santos e fiéis. Irmãos em Cristo que estão em Colosso. Ou seja, aos santos e fiéis que estão em Roma, que estão em Corinto, que estão em Colosso, que estão na Acaia, que estão em Bela Vista, que estão em qualquer denominação que hoje diz que serve a Cristo Jesus. Então nós somos santos. Precisamos entender e dar esse testemunho. Eu falei aqui, acompanha comigo na revista, falei bem rápido, né? Porque a gente já falou, mas em quase todas as suas epístolas, o apóstolo Paulo, na saudação inicial, qualifica membros das respectivas igrejas como santos. Isso evidencia o fato de que a expectativa de Deus é que, mediante nossa conversão, deixemos moldar pelo caráter de Cristo, fomos dotados de recursos pessoais e potenciais, que, sendo submetidos à influência do Espírito Santo, ornamentarão nossas vidas com a singularidade do caráter de Cristo. Essa diferença, como marca estrutural da pessoa santa, não só se orienta e caracteriza por aquilo que o cristão deixa de fazer, mas, sobretudo, a partir daquilo que caracteriza positivamente o seu ser, o seu agir e fazer. É nesse sentido positivo que é tomada a definição que Jesus faz dos discípulos como sendo sal da terra e luz do mundo. Isso aí a gente vai entrar agora no ponto 3. Sal da terra e luz do mundo. Aí aqui eu tenho uma parte que fala assim, o homem salvo, portanto, é aquele cuja vida foi harmonizada por Deus, foi adotado na família divina e agora se dedica a servir. Em outras palavras, sua experiência da salvação ou seu estado de graça consiste em justificação, a gente falou no início, regeneração, que é a adoção e a santificação. Eu vou invalidar o processo de regeneração e justificação se eu
em só ser justificado e regenerado. Eu preciso caminhar na direção da santificação. Léo, mas tem gente que foi justificado e morreu, foi salvo. Claro. Né? Claro. Não deu tempo. Mas para mim, para você, está dando tempo. Né? Não deu tempo para aquele que morreu, que aceitou a Cristo e Cristo levou para morar com ele. Mas para mim, para você, está dando tempo. Então, meu irmão, nós carregamos essa responsabilidade. E se Deus está te dando tempo, você está no processo de santificação. Não invalide a regeneração, que é Deus em você. Não invalide a justificação, que foi Cristo que se colocou no seu lugar. Né? Você era Barrabás, estava lá, para ser condenado e morrer. Aí veio Jesus, te justifica. Olha só, eu vou morrer no seu lugar. Jesus morreu. O primeiro que Jesus justificou foi Barrabás. Ele morreu no lugar de Barrabás lá. E por todos nós ao mesmo tempo. Mas para que a gente possa entender, senão você vai acabar invalidando. Se a gente não entra nesse processo, a gente invalida tudo aquilo que Deus fez. Porque Ele justificou e regenerou. Isso foi por Ele. A santificação não é de total responsabilidade de Deus. Eu faço parte desse processo. Ele me santifica, mas a responsabilidade de me buscar é minha. Em me santificar é minha. No ponto 3, santificai-vos vivendo um estilo de vida radiante. Esse ponto, Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16, 13 ao 16. Ser sal e ser luz. Esse tema, né? Esse capítulo, esse versículo, ele já foi pregado na igreja, pelo menos eu acho que eu já ouvi mais ou menos 500 mensagens sobre ser sal e ser luz. Né? No mínimo, acho que 500 mensagens sobre ser sal e ser luz. Vamos ler lá, Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, acompanha comigo. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Santificai-vos, vivendo um estilo de vida radiante. Né? Ser radiante, segundo o dicionário, eu até escrevi aqui, é ser muito brilhoso, cintilante, refletir, repleto de beleza e de esplendor, preenchido por um sentimento bom e transbordante. A necessidade e a responsabilidade que nós carregamos, né, em ser santo. O tópico 3 diz: vivendo um estilo de vida radiante. Precisamos brilhar. Não brilhar para chamar a atenção para nós, tá? Não nesse sentido. Não brilhar para chamar a atenção para nós. Porque aqui no versículo 16, aqui, ele fala o seguinte: para que todos vejam as vossas boas obras, tá? E glorifiquem a nosso Pai. A glória vai ser sempre toda dele, mas você precisa viver esse estilo de vida radiante. Aonde quer que você esteja, você precisa brilhar. Onde quer que você esteja, você precisa saltar. Você precisa ser salvo.
E se o sal se tornar insípido, eu não sei se quimicamente isso tem como acontecer. Aqui, a Bíblia aqui dentro do estudo, ela fala que tem um sal na Palestina que ele é insípido. Ele não serve para salgar. Ele é um sal insípido. Então, eu não sei se de repente Jesus, quando ele fala isso, ele estava falando sobre esse sal. Mas ele fala, se esse sal se tornar insípido, como é que se há de restaurar o sabor? É uma característica que, se eu perder, eu me torno um crente inútil. Se eu deixar de influenciar, se eu deixar de brilhar, se eu deixar de refletir a santidade, se eu deixar de viver uma vida brilhando, produzindo boas obras, refletindo o caráter de Deus, eu passo a me tornar um crente inútil, conforme o Cristo falou aqui. Porque se o sal não salgar, não serve para nada. Não serve para nada. E às vezes a gente precisa fazer uma reflexão sobre que estilo de vida a gente está levando. Porque um estilo de vida adiante é um estilo de vida onde você influencia, salva, onde você é luz. Não se pode escolher uma cidade que está no alto do monte. Ele faz referência a uma cidade de fato que está no alto do monte, onde as casas eram brancas, e a luz, ela refletia, porque era muito claro. Então, assim, se você não cumprir, não carregar essa responsabilidade de ser santo e cumprir aquilo que Deus manda, nós seremos crentes inúteis, porque não servimos para nada. Porque a nossa qualidade é ser santo. A qualidade cristã é ser santo. E se eu, como santo, não consigo mais saudar, não consigo mais influenciar, não consigo mais brilhar, refletir o caráter de Deus, eu preciso voltar aí ao primeiro estado novamente e pedir perdão a Deus, porque alguma coisa está atrapalhando o meu processo de santificação. Alguma coisa está atrapalhando esse processo. Eu tenho essa responsabilidade, ela é minha, eu sou santo. Eu não posso parar de ser sal, eu não posso parar de salgar, eu não posso parar de ser luz. Eu preciso voltar e primeiro, Senhor, me perdoa, alguma coisa está atrapalhando isso daí. A minha vida, de alguma maneira eu estou levando a minha vida de forma errada, porque, Senhor, eu já não consigo mais brilhar, já não consigo mais viver esse estilo de vida radiante, onde eu coloquei aqui nos significados. Preenchido por um sentimento transbordante. Preenchido por um sentimento transbordante. Alguma coisa está acontecendo. Eu preciso, já que Deus está me dando tempo, eu preciso voltar aí e voltar a esse processo. Eu preciso voltar a esse processo de santificação. Senão eu vou invalidar a regeneração e a justificação. Vai ter sido em vão a morte de Cristo por mim. E não pode, nós não podemos deixar que seja em vão. Aí aqui, vou ler rapidinho aqui 3. A experiência de santificação é tão benéfica e seus efeitos são tão evidentes e abençoadores para o coração humano que não há como ser ocultado. Isto quer dizer que a manifestação da graça divina na vida do salvo se tornará visível invariavelmente. Notadamente, teremos como diferenciais a prudência nas palavras, o domínio próprio, vitória sobre o pecado, moderação, acompanhados de ações, coisas que nós fazemos, que demonstrem amor ao próximo e, sobretudo, a Deus. A santidade é uma coisa que pode ser vista em um homem, podendo ser reconhecida, salientada e sentida por todos quantos estão à volta dele. Se eu não conseguir refletir isso, está errado. Alguém tem que falar para mim assim: pô, você está querendo ser santo? Eu preciso ser julgado assim, pelo ímpio. A santidade é
assemelha ao sal. Quando existe, sua presença não pode ser ocultada. Né? Tem pessoas que têm pressão, né? Problema de pressão, hipertensão, é isso? E quando coloca ali aquele feijãozinho na boca, já percebe logo que o negócio pode dar ruim. Né? Pode dar ruim. Então, assim, a presença do sal, ela, quando existe, ela é logo percebida. Quando você come alguma coisa e está salgado, opa! Agora, se não tiver salgado, não prestou para nada aquele sal. Tá bom? Vamos lá. Ponto 4. Santificai-vos integralmente. Aí, a gente vai abrir em 1 Pedro, né? Capítulo 1, versículo 15. E eu vou acrescentar 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Eu vou ler para escrever aqui. Ponto 4. Capítulo 10, versículo 31. Alguém pode ler, a gente já leu, mas alguém pode ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15? Mas como é aquele que nos chamou, seja vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Exatamente. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Primeira coisa, ele manda a gente fazer o que, irmão? Ser santo em quê? Em toda a vossa maneira de viver. Aí eu vou acrescentar o 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Você é santo. E independente daquilo que você fizer, você está fazendo para a glória de Deus, refletindo o caráter de Deus. Por quê? Porque você é santo, porque você é salvo, porque você é luz. Né? Deus está falando isso com a gente. O irmão não trate de qualquer maneira, não se comporte de qualquer maneira, não trate de qualquer maneira a santidade, porque eu sou santo e eu estou te chamando para ser santo assim como eu sou. E a maneira que você se aproxima de Deus, você abandona a sua natureza e Ele vai introduzir em você, né, da santidade dele, porque é Ele quem te santifica. É Ele quem santifica você, porque provém dele a santidade. Ele é santo em sua totalidade de plenitude. E você está nesse processo, se aproximando. Está se aproximando de Deus, está se tornando santo como Ele é. Está concordando com Ele, está se tornando santo como Ele é. E está deixando a sua natureza para trás. Está deixando o seu governo para trás. E está se colocando único e exclusivamente debaixo do governo de Deus. Por isso, santificai-vos integralmente em toda a vossa maneira de viver. Sabe por quê? Porque às vezes a gente santifica, a gente se santifica, né, por partes. Aqui ele fala que é tomate, que é verdade, então eu vou dar até um exemplo. Né? A gente às vezes, no meu trabalho eu preciso dar um exemplo. Porque de repente você é chefe ou alguma coisa, no meu trabalho eu tenho que manter a postura, eu tenho que falar de Jesus, porque eles são crentes, eu tenho que ser santo ali, eu tenho que refletir ali. Mas aí quando eu chego no meio dos meus amigos, aqui eu estou entre amigos, né? Então aqui eu posso falar besteira, né? Aqui eu não preciso santificar essa parte não, porque aqui agora é amizade, né? Só todo mundo é legal aqui e a gente se entende. Né? Já te conhece, Todo mundo já me conhece, né?
assim, muitas das vezes, quando alguém xinga a palavrão perto de mim, muitas das vezes me pede desculpa, não, eu sei que, né? Você não fala, então, acabou saindo. Então, assim, os seus amigos, eles precisam também ver em você a santidade, não é só no teu trabalho, não é só aqui dentro da igreja, não é só na família, na tua parentela, é em todo lugar, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, integralmente nós precisamos ser santos. Ser santo na nossa total integralidade. Se nem se usa essa palavra, mas integralmente. Aí eu vou ler aqui, tá bom? O 4. Não podemos omitir aspecto algum de nossas vidas sem prejuízo para a qualidade do nosso cristianismo. Todo o nosso ser precisa estar encharcado pelo poder mobilizador e transformador de Jesus. Não podemos esconder esta ou aquela área da vida para ser santificado, ou omitir o outro. Não. Toda a nossa existência deve estar sujeita à obra do Espírito. Infelizmente, é comum. Aí ele fala até assim, infelizmente é comum, e infelizmente mesmo, porque é comum. Crentes obterem vitórias sobre diversas áreas da sua vida, sem contudo se submeter a Cristo, outros aspectos igualmente importantes. É aquela mentira que não foi abandonada. Aí eu até lembrei aqui eu li isso, né? Eu lembrei da minha esposa é farmacêutica, né? Ela trabalhou muitos anos em farmácia e com muitas pessoas, muitos vendedores da Ministério. E ela falava de algumas pessoas que trabalhavam com ela que mentiam, cara, né? Para poder vender. O vendedor, e eles falavam assim: essa mentirinha aqui ela não vai invalidar nada, não. Né? Essa mentira, não só uma mentirinha, porque tem um trabalho, eu fico vender, então. Ela não vai invalidar nada, não. Aí, Mentirinha santa, né? mentirinha. Mentirinha santa. Mentirinha santa. Aí quando eu disse isso aqui, eu lembrei logo. Aquela mentirinha que não foi abandonada, o cara para vender, ele conta uma história, né? Faz o cara acreditar, levar o produto com remédio é para dor de cabeça, e ele falou que serve no rim, que serve no coração, fez o cliente levar. Fez o cliente até ficar bom, né? Psicológico, né? A gente às vezes toma um parceiro aí, sente, né? O olho fala que é para aquilo e não é, e a gente acaba tomando e fica bom. Eu não sei nem qual é o nome desse processo aí. Mas aquela mentira que não é abandonada, a linguagem chula, que por vez ou outra vem à tona, o descontrole financeiro, a inimizade que cria divisões na igreja. Mas isso aqui não é só divisão na igreja, não. Essa inimizade aqui eu entendi que cria divisões na igreja de maneira geral, que são essas questões teológicas, né? Esses debates teológicos, que acabam trazendo inimizade dentro da igreja, porque eu não sou igreja sozinho, certo? Eu não sou igreja sozinho, a igreja é o todo, são todos aqueles que servem a Cristo, somos chamados de igreja. Quando ele vai buscar a igreja, ele vai buscar todos aqueles que servem a Cristo, então, todos juntos, né? Então, assim, essas divisões teológicas, esses debates aí, que acaba causando inimizade. O vício em site pornográfico, a vestimenta indecente, ou ainda a preservação da amargura no coração. Enfim, por vezes acontece do cristão abrigar dentro de si resquícios de pecado que comprometem a eficácia de sua fé. Decididamente devemos nos livrar de qualquer embaraço e pecado que nos rodeia, a fim de não perdermos o foco do imperativo da santificação. A fim de não perdermos o foco dessa ordem de Cristo que é santificai-vos. Santificai-vos. No ponto, eu vou ler aqui essa parte da revista aqui, que eu achei interessante também, mas a gente já vai entrando por cima. São meios divinamente estabelecidos de santificação. O sangue de Cristo,
o Espírito Santo e a palavra de Deus. O primeiro, que é o sangue de Cristo, proporciona primeiramente a santificação absoluta. Quanto à posição perante a Deus, né? É uma obra consumada que concede ao pecador penitente uma posição perfeita em relação a Deus. O segundo meio é interno, efetuando a transformação da natureza do crente. Foi como eu falei, a regeneração é Deus entrando em mim agora, né? Cristo justificou externamente, agora internamente é a regeneração. Deus está gerando novamente em mim um novo ser. E o terceiro e externo e prático diz respeito ao comportamento do crente. Dessa forma, Deus fez provisão tanto para a santificação interna como para a externa. Ponto 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Alguém pode ler? Josué, capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Só para eu poder acompanhar aqui. Disse Josué para o meu povo: já santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. No tópico 5 ele fala assim: santificai-vos a fim de experimentar os milagres de Deus. Não é no sentido, tá? Somente, não é no sentido somente de você fazer uma oração, né, e as pessoas serem curadas. É no sentido mais amplo da palavra dos milagres divinos, né? É uma vida, é uma trajetória, é um caminho que você percorre, é uma trajetória que você tem, que você precisa se santificar, porque o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Diante da nossa trajetória como crente, diante desse processo de santificação, da nossa caminhada, muitas coisas o Senhor ele faz na nossa vida. Muitas coisas, muitas maravilhas ele faz na nossa vida. Por isso, essa ordem, santificai-vos, para que ele possa ter essa liberdade em fazer, essa liberdade em atuar. Porque às vezes a gente pensa assim, às vezes a gente quer fazer uma campanha, né? Não, vamos fazer uma campanha de cura e libertação. Aí no período de campanha, a gente se santifica, né? Porque a gente faz jejum, a gente lê a palavra, a gente ora, a gente busca. Então nesse período aí, você já está dentro do processo de santificação, você está cada vez mais se aproximando do Senhor e dando liberdade para que Ele possa, na sua trajetória, modificar qualquer coisa, fazer qualquer milagre, fazer maravilhas. Por quê? Porque o controle é todo dele na sua vida. Então você está dando essa liberdade. Por quê? Porque você está se santificando, você está buscando. E Josué, ele fala isso para o povo: olha, santificai, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Se eu não me engano, eu contei, lendo o livro de Josué, que ele derrota aqui pelo menos 31 reis. 31, rapaz, é muita coisa, é muita batalha. Por quantas batalhas a gente passa em nossas vidas, né? Muitas das vezes a gente chora, muitas das vezes a gente ri, a gente se alegra, muitas coisas acontecem na nossa trajetória, por muitas coisas a gente passa, e a ordem que Deus dá ali para Josué falar para o povo é o seguinte: olha, se santifica,
faz isso, se santifica, santificai-vos, porque eu farei maravilha no meio de vós. Então, quando a gente se submete à santificação dele, na nossa trajetória, com certeza vai ter a atuação do Espírito Santo de Deus em diversas áreas da nossa vida. Vai ser natural, vai ser comum de ver Deus fazendo maravilhas no meio do seu povo, no meio da sua trajetória. Vai ser comum, vai ser natural ver isso. Por quê? Porque você se submeteu à ordem de santificação, de se santificar. Então as coisas vão acontecer. Deus ele vai fazer maravilha no meio de vós, a partir do momento que você se submeter à ordem de santificação. E às vezes não é porque você pediu, orou e não aconteceu, que você deixou de ser santo, ou que Deus não está vendo, não, de maneira nenhuma, tá? Você entregou na mão dele, você pediu, ele não fez, porque ele tem os propósitos dele. Entenda também isso, porque senão você vai achar que você é santo, pode tudo que tu pedir, Deus vai ter que fazer, porque eu sou santo. Não, não é assim, tá bom? Você é santo, você não vai alcançar, você já é. Você está no processo de santidade, está mudando de natureza. Enquanto eu entrego para ele dá dele para mim. Eu entrego a minha para ele dá dele para mim. E quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vejo que está errado e vou tirando. Processo de santificação. E aí eu vou experimentar milagres divinos. O versículo 7 desse mesmo capítulo, você acompanhou comigo em Josué capítulo 3, a gente leu o versículo 5, né? Que fala: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aí o Senhor, no versículo 7, já começa a falar. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ele prometeu fazer maravilha no meio deles, a partir do momento que eles se santificaram. E a partir daquele momento, você se submeteu à ordem, ele já começou a fazer. Hoje ainda, você se submete hoje, você se entrega hoje, você hoje entende que você é santo, está no processo e vai continuar buscando com suas ações. Então hoje, eu vou mostrar para todo Israel, eu vou engrandecer você perante todo Israel, para que todos saibam que assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. E assim como Cristo foi com todos os personagens bíblicos, né, que serviram a Ele, assim também Ele é conosco nos dias de hoje. Ele não deixou de ser. Ele não deixou de ser. Ele continua sendo conosco nos dias atuais, assim como Ele foi lá atrás. Mas a ordem dele é essa: santificai-vos. Eu vou fazer maravilhas? Eu vou fazer maravilhas. Ali, Ele começou no dia de hoje, chamado hoje. Na nossa vida, pode não ser no dia de hoje, mas se eu já estou no processo, eu tenho absoluta certeza que na minha trajetória, Deus ele vai fazer maravilha. Amém? Tópico 6. Eu não li, né, o tópico 5. Eu vou ler o tópico 5 da revista para a gente poder ver o entendimento do escritor. É muito comum em nossas igrejas observarmos as pessoas muito motivadas com cultos de campanha, o que via de regra não é errado, pois se incentiva o povo a confiar em sobrenaturais. Vale a pena repetir, sem abraçar a consagração que nos é requerida. Às vezes eu quero orar para alguém, mas eu não faço nem jejum, eu nem faço conselho, nem sabe, eu não oro em casa, eu não faço nada disso, mas quando eu vejo alguma situação, eu quero orar e quero que aconteça. Não vai acontecer não. Não vai acontecer não. Eu não estou nem me consagrando, eu não estou fazendo nada, estou simplesmente parado. Tem uma situação difícil, mas eu vou orar para que Deus faça.
está nem ali, né? Você não está nem em conexão com Ele, trocando de natureza, recebendo a santa e largando a sua. Né? Você não está nem nesse processo, como é que você não está nem tendo contato com Ele? Como é que você quer orar, quer que Ele te escute? É por isso que Deus não ouve muitas orações, são chamadas orações malditas, né? Quando as pessoas falam assim, eu quero que caia o raio, eu quero que faça isso, entendeu? Por isso que Deus não ouve essas coisas. E muitas orações de nós cristãos, que às vezes Deus não ouve, porque a gente não está conectado com Ele. A gente não está nesse processo, né, de conexão, largando a natureza e pegando a dele. A gente não está. Então, às vezes, as coisas não acontecem, porque a culpa é nossa. E eu deixei a responsabilidade de ser santo e estou vivendo da maneira que eu quero. Aí, aqui, quando o povo hebreu estava na iminência de ocupar a terra prometida, Josué conclamou a santificação, ensinando que o comprometimento com Deus e o segredo da vitória. O comprometimento com Deus é o segredo da vitória. Para que as maravilhas ocorressem, havia a necessidade de uma preparação especial, que se expressasse em pureza e santidade. Esta era, e ainda hoje a chave que abriria as portas do Deus. Quando acatamos a exortação divina, propiciamos o ambiente para a manifestação dos sinais e maravilhas dos céus. Se não temos experimentado tanto os feitos extraordinários do Senhor e as realizações do trabalho desenvolvido no reino de Deus, devemos avaliar honestamente se não é por conta da nossa deficiência na santificação. Se a gente não está experimentando muitas coisas, a gente precisa de fato avaliar honestamente, mas é honestamente mesmo, se a nossa, nesse processo de santificação, ele não está danificado por alguma coisa que a gente não está entendendo totalmente na nossa vida, ou que a gente está fazendo da maneira que a gente quer fazer. Né? Então, fica aí essa reflexão. Ontem, eu estava orando ao Senhor, estava agradecendo a Deus, porque eu fiquei desempregado ano passado, aí comecei a trabalhar lá no trabalho da Michele, lá onde a Michele trabalha agora, né? E comecei a trabalhar lá em março, né? Mas assim, sem vínculo, né? Estava prestando serviço. Estava trabalhando sem vínculo. E assim, estava trabalhando, estava começando a me incomodar, né, Michele? Estava começando a me incomodar ali, né? Trabalhando ali. Não seja ruim, de maneira nenhuma, até porque eu sou muito grato a Deus, porque nem a pandemia, quando falou assim, vai fechar tudo, e parou as oportunidades, Deus abriu uma porta para que eu pudesse, né, continuar trabalhando. E eu estava orando, agradecendo a Deus, porque eu fiz uma entrevista há 2 semanas, fui contratado e já estou trabalhando numa empresa nova. Diferente, né? Eu vim, está ensinado tudo normal. Eu estava agradecendo a Deus ontem. Eu estava tão acomodado trabalhando ali, que assim, eu já não estava nem orando mais a Deus, pedindo para Deus abrir uma porta de emprego, entendeu? Porque assim, eu tenho esse costume de ser muito grato a Deus por tudo aquilo que Ele faz. E não costumo questionar se não está acontecendo alguma coisa na minha vida. Então assim, eu não sei se isso é um defeito, mas provavelmente deve ser. Eu fico muito, como é que se diz, muito constrangido em pedir algo a Deus, mediante a tudo aquilo que Ele já vem fazendo na minha vida e que são coisas maravilhosas, entendeu? Então assim, eu fico muito constrangido, mas é necessário que a gente fale com Ele e peça também, porque Ele ouve, né? E se você estiver ali conectado com Ele, Ele vai ouvir a sua oração. E aí, há mais ou menos um mês, né? A Michele, poxa, a gente precisa orar nesse sentido também. Eu sei que Deus ele tem abençoado, Ele não está deixando nada faltar, mas a gente também precisa orar nesse sentido para que Ele possa abrir uma porta de emprego para você. Aqui, Deus está te sustentando, mas você, Ele vai abrir. Há mais ou menos um mês eu comecei a orar nesse sentido. Ainda constrangido, sabe como é que é? Porque assim, eu sou
Entendeu? E assim, uma das coisas mais abençoadoras que pode acontecer na minha vida é eu, nesse processo de santificação, quando partir daqui, poder ver a Deus. Porque sem essa santificação eu não vou ver. Então, algo que é muito, fica muito latente para mim é isso, é poder vir ao Senhor quando a gente partir daqui para a eternidade. Aí eu comecei a orar nesse sentido e há 2 semanas Deus ali abriu uma porta. Eu fiz 4 entrevistas de uma semana só, mas foi mais ou menos isso, né? Fui em 4 entrevistas, eu comecei a orar pedindo a Deus, e fui em 4 entrevistas em uma semana só. Me ligou uma indústria, me ligou o grupo de marketing, agora eu estou, me ligou lá o rapaz de venda também, me ligou. Então assim, eu falei, meu Deus, não que Deus me deu alguma coisa de maneira nenhuma, mas se a gente estiver conectado com Ele, as coisas vão acontecer. Se você orar e pedir, clamar, as coisas podem acontecer. Se Ele não quiser, não posso ter, mas pode acontecer sim. E graças a Deus eu estou empregado, né? Ele abriu essa porta, eu fiz algumas entrevistas e me chamaram. Eu fiz uma num dia, aí me chamaram no outro, aí me chamaram no outro. Na sexta-feira a menina me pediu, na segunda me pediu referência, e na outra segunda-feira, na quarta-feira, eu estava começando a trabalhar, né? Eu tinha feito o exame, eu estava começando a trabalhar. Então, às vezes, é necessário que a gente não aproveite, né? Mas fale com Deus, né? Porque você é santo. E assim, para mim, esse estudo da revista aqui foi maravilhoso por conta disso. Para poder entender que eu não vou alcançar o status de santo. Eu já sou santo. Eu estou no processo de santificação, de troca de natureza com Cristo, onde Ele está dentro de mim. Não é algo natural, é algo sobrenatural. Não é algo comum, é algo especial que Deus proporciona aos santos e fiéis a Ele. O mundo não pode entender nem compreender. Ninguém vai conseguir. Tópico 6. O 6 você tem rapidinho, que o 6 a gente santificar e vivendo sob o crivo do amor. Primeira coisa a gente já falou. Andai em amor, como Cristo também nos amou. Quer comais, quer bebais, façais isso. Façais qualquer outra coisa. Fazer para a glória de Deus. Andai em amor. Se santificar, vivendo sob o crivo do amor. Deus é amor. Aí, aqui dentro aqui, ele fala, o que você for fazer, se for gritar, grite com amor. Se você for corrigir, corrija com amor. Se você for perdoar, perdoe com amor. Faça tudo no crivo do amor. Porque Deus é amor. E se você fizer isso, você vai colher frutos de amor. Vamos partir para o 7 aqui, porque ele já está no final. 10:24. Alguém tem alguma coisa para falar? Eu nem perguntei. Alguém tem alguma questão? Alguma coisa que você ficou meio? Isso aí não entendi. Ou isso aí está errado. Alguém tem alguma coisa a dizer? Não. Se alguém tiver alguma coisa a dizer, faz uma carta e dá para o bispo hoje à noite. O bispo poder ler essa carta e depois falar com o pastor poder falar que não foi bom. Tá bom? 7. Santificai-vos, experimentando gradativamente o progresso espiritual. É o que a gente já vem dizendo aqui ao longo da aula, né? Estamos num progresso espiritual, gradativamente, dentro desse processo de santificação. Então, estamos experimentando isso, estamos experimentando esse processo de santificação, esse progresso gradativo. Dentro da teologia, eu até destaquei aqui para eu poder comentar, dentro da teologia, a santidade é entendida em 3 partes, pelo menos dentro daquilo que estudam os batistas, os assembleianos, nós, os metodistas. A santidade é entendida em 3 partes. A parte inicial,
sua trajetória de vida, você está em processo de santificação, porque você é santo, então você está já dentro desse processo, né? E a parte final é a glorificação. Você será na glorificação quando ele vai trocar esse corpo corruptível pelo corpo incorruptível, quando ele te revestirá da incorruptibilidade. Então a teologia ela entende assim, a teologia nossa a nossa denominação ela compreende assim, e a Assembleia de Deus também compreende assim, e a santidade ela é dada em 3 estágios: inicial, meio, processual, essa trajetória, esse processo de santificação, e no final a glorificação. Também tem vertentes que entendem que esse processo de santidade ele é completo aqui na Terra, né? E eles, tem algumas vertentes que entendem assim, e eles se baseiam no apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo fala que viver aqui é Cristo, morrer é lucro. Então, assim, eles entendem que ele chegou num nível, num status, onde tanto faz ele estar na glória do mundo incorruptível, como ele está aqui, não ia ter diferença nenhuma. Morrer é Cristo e viver é lucro, ou morrer é lucro e viver é Cristo, não faz diferença. Então, assim, essa vertente entende que nós alcançaremos essa completude da santidade aqui na Terra. Mas a nossa denominação entende que vai ser quando ele nos revestir o corpo incorruptível. Até porque precisamos nos cuidar, para que nós não venhamos a cair, certo? Então, dentro dessa trajetória, a gente precisa estar se cuidando. E a conclusão, vamos para a conclusão, para a gente encerrar, eu vou ler a conclusão da revista, mas você também pode tirar suas próprias conclusões daquilo que a gente foi falado aqui hoje. Cantemos ardorosamente a verdade registrada em nosso cântico de adoração. Santo, 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 nós, os pecadores, não podemos ver tua glória sem temor. Santo, 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 nosso Deus que ama, é um só Deus, excelso e criador. Eu falei aqui no início e vou repetir. Eu não me classifico mais como pecador. Não se classifique mais como pecador. Não se subjugue, dizendo que você não é santo, dizendo que você é falho. Você pode falhar, irmão, mas agora você é santo, certo? Entenda isso. E eu acho que toda a igreja precisa dessa responsabilidade nas costas. Precisa carregar essa responsabilidade nas costas, esse entendimento de que você carrega em você, porque você é santo, a santidade. Que você precisa refletir o caráter de Deus em tudo, qualquer coisa que você for fazer. Junto a Agostinho de Hipona, oremos: tu que nunca abandonas as obras começadas, completa em mim, completa o que em mim há de imperfeito. Lutemos para vencer a influência do pecado, acolhendo cada dia mais a orientação divina. Santificação é sinônimo de progresso, de crescimento, de elevação pessoal, moral, social e espiritual. Conscientes dessas verdades, não permitamos que conflitos, disputas, tristezas, decepções, perdas, frustrações, quedas se interponham entre nós e nosso desenvolvimento espiritual. Ao invés disso, permitamos que Deus transforme todo o nosso sofrimento em realizações de sua vontade perfeita e soberana. Não vou ter referência porque bem em casa depois essa referência que é boa. Na próxima lição falaremos sobre um importante aspecto ligado à santificação, a vocação. Esse tema certamente irá aprofundar ainda mais seu amor pela Bíblia. Não deixe de estudar sua revista nem falte a aula. Ao invés disso, apresente-se como um estudioso aplicado da Bíblia, contribuindo com seu professor e aproveitando o estudo. E aqui eu encerro essa aula de hoje, santificados.
tranquilidade, de santidade, de ser santo. Deus maravilhoso, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui, Deus, na tua presença, ouvindo a tua palavra, nos aproximando do Senhor, Senhor Jesus Cristo, nessa ação de estudar o que a tua palavra diz acerca da santificação. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor falou aqui, e que o Senhor possa ter liberdade para fazer maravilhas em nosso meio, possa ter liberdade para poder fazer dentro da nossa trajetória tudo aquilo que o Senhor entender ser perfeito. Retira de nós toda a imperfeição e coloca em nossa vida, coloca em nosso espírito, né, toda a perfeição que há em ti. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Pode ficar rapidinho, 2 minutinhos. Dá uma salva de palmas a Deus para o Léo. Deus abençoe, Léo. Aula muito boa. A gente fica ali, a gente vai viaja, vai pensando em cada coisa. Eu quero só dar uns recadinhos aqui. Quem tiver oferta, depois entregue a minha esposa ali, amém? Se puder colaborar. A gente está finalizando aí o plano diário de leitura bíblica. Então, mais uma semana e meia ele é finalizado. Semana que vem eu vou dar o recado, depois eu vou pedir para os irmãos fazerem na próxima semana, tudo certinho, tá bom? E vou falar mais disso na próxima semana. Irmãos, teve uma aula, agradeço a Michele também, já fiz a Michele da aula quando eu estive aqui, quando estava doente, tá? Pessoalmente agradeço a aula abençoada que deu também. Teve uma aula que surgiu uma dúvida, que falou sobre a fé salvadora. Então, foi perguntado se era possível uma pessoa ser curada sem ter fé em Jesus, ou receber um milagre sem ter fé em Jesus. Então, a resposta é que sim, é possível. Né? Primeiro, por ato de misericórdia. Então, é uma decisão da soberania de Deus. A gente vê isso da viúva de Naim, que estava vendo aquela comitiva estranha. Ela não pediu nada a Jesus. Jesus parou e disse: filha, não chore mais. Tocou no morto do filho dela, ela ressuscitou. Foi citado também o paralítico do tanque de Betesda. Ele estava esperando que o anjo descesse. Você lembra ou não? Aí é um outro mérito naquela questão. Mas Jesus foi lá e decidiu curar ele naquele momento. Por que curou ele e não os outros? A gente não tem essa resposta. Amém? Também pode ser, então, por ato da soberania, da misericórdia divina, e também uma fé do instrumento, da pessoa que ora, que pede a Deus pela cura. Lembra do apóstolo Pedro e João, na porta formosa do templo? Aquele paralítico pediu esmola. Ele tinha fé em Jesus, mas os apóstolos tinham, então, a fé do instrumento. Levanta e anda. Lembra de Paulo pregando lá em Atos? De alto da madrugada, o camarada lá em cima do muro. Maravilha, então nós procuramos. E Jesus vai te apartar do inimigo de praticar a iniquidade. Em Apocalipse 13, lá está escrito que na grande tribulação as pessoas vão se dobrar à imagem da besta. E está muito claro lá que a imagem da besta curará, operará sinais e maravilhas. E o próprio de Cristo será curado do chaga mortal. Então a operação do erro também atua em maravilha. Por isso que nem sempre as pessoas curadas. Amém? Então, essas são as respostas. Sim, é possível a pessoa receber milagre, cura, mesmo sem fé direta em Jesus. Amém? Vamos partir com um exercício rapidinho. Abre aí Apocalipse 19. Se você puder, rapidinho. Também. 2 minutinhos aí, Apocalipse 19, 14 e 15. Os irmãos acharam? Último livro, facinho. Apocalipse 19, versículo 14 e 15. Diz assim: e seguiram os exércitos do céu em cavalo branco e vestido de linho fino, branco e puro. Da sua boca se emanarão dois fios para reger e ferir as nações. Está dizendo da volta de Jesus aí. E está dizendo que um exército vai descer com ele para derrotar o anticristo, Satanás e o falso profeta e instaurar o milênio na terra. Duas correntes de lógica. Que exército é esse? Um, a igreja. 2,
Ele está com vestes brancas, limpo, puro e fino. Vamos lá para Apocalipse 3. Abre lá rapidinho. Apocalipse 3. Apocalipse 3, 4 e 5. Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e 5. Está escrito: mas todos que estão lançados, algumas pessoas não se contaminaram nos seus vestidos, comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. Quando a Bíblia trata de anjo, geralmente ele dá algumas características aos anjos: vários olhos, asas, visto como braços de fogo. Fala dos querubins, Ezequiel, Apocalipse, Isaías dessa forma. Mas a igreja, na glorificação, a última etapa da santificação, que o Léo muito bem falou aqui, vai ter vestes brancas. Então aí já temos visto que aquele exército que tem vestes brancas parece que não somos anjos, somos nós. E para encerrar o exercício, a gente vai falar em Judas. Judas só tem um capítulo, então é óbvio que é o capítulo 1, amém? Judas, capítulo 1. Olha o que o Léo falou aí muito hoje. Aí foi vindo o link na minha cabeça, a gente vai pensando. Judas 1,14, amém? Olha o que diz Judas 1,14. É um livro antes do Apocalipse. Você que é fera na Bíblia já está até aberto aí. Judas 1,14. E desde profetizou também Enoque, o 7, depois de Azão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo com todos e condenar eles, todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade. E ele vai começar a narrar aqui. Judas está descrevendo a mesma coisa que a gente leu em Apocalipse 19. Judas está descrevendo que Enoque vai estar com esses santos. E mais, é esses santos os exércitos que descem aí. No Novo Testamento, a palavra santo é usada para anjo. É usada para anjo. Foi lido aqui, explicado aqui hoje. Quem é santo no Novo Testamento? Hã? Então o santo ele sobe e o santo desce. Amém? Então o exército de vestes brancas, pureza, limpeza, santidade, que vai subir, que vai descer, não é